Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Sou Giovana Riato, bem-vindo, bem-vinda. Estou com Bruno de Oliveira. E aí, Brunão? Beleza, Gi? Salve ouvintes do Brasil. Muito que bem. Vamos falar hoje do Mover, o programa Mobilidade Verde e Inovação, que rege, a nossa indústria automotiva e acaba de ser sancionado pelo presidente da República. Então, muito assunto para conversar. Antes de tudo, eu tenho que agradecer aos nossos amigos e super parceiros do grupo ABG que apoiam o Radar. Valeu, pessoal! E também convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo, a seguir Automotive Business por aí. Temos uma newsletter gratuita e muito legal, né, Brunão? Que a gente capricha. Sim, senhorita. E diária, que você pode assinar lá no nosso site. E também, claro, Automotive Business nas suas redes preferidas e agregadores de podcasts. Agora roda a vinheta. Brunão, todo mundo estava de olho no Mover. Que hora seria sancionado? Como vai ser regulamentado? Conta pra gente o que é o programa. A gente já fez um radar sobre isso, mas sempre bom resgatar. O que é o programa e como estamos agora? Bom, Giovana, antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de novela? Já gostei mais. Você tem uma novela preferida? Uma que você recorda? Avenida Brasil, com Avenida certeza. Brasil. Parou o Brasil. A Próxima Vítima? Próxima Vítima. Sim, então. Você falou em Parar Brasil e falei em novela. O Mover, ele foi uma novela. Eu acho que segue sendo uma novela, mesmo que tenha sido sancionada pelo presidente. E uma novela com muitos capítulos. E antes de qualquer coisa, o Mover, para quem não sabe, vou até pedir pro querido Marcos Ambroselli colocar o QR Code aqui da matéria que fala com mais detalhes sobre o Mover. Mas o Mover, ele é a próxima fase do Rota 20... próxima vítima. A próxima vítima do Rota 2030, que foi a última política industrial. O programa Mover Mobilidade Verde é a sequência disso, e ele traz algumas modificações aí naquilo que a gente viu lá no Rota. E a principal delas é a medição das emissões dos veículos do poço à roda, que é uma novidade, Se lá no Rota a gente tinha do tanque à roda, ou seja, a medição das emissões do veículo eram feitas ali praticamente no escapamento, e a partir daquela medição as montadoras podiam pagar mais ou menos imposto, Agora isso muda, e isso é visto pelos especialistas como algo que é melhor para o meio ambiente, ou seja, se considera um ciclo maior dentro ali das emissões. Então, no caso, seria da origem do combustível do veículo. E aí tem toda a sequência da cadeia, mas é basicamente... combustível ou da energia elétrica. Ou da energia elétrica, exatamente. Então, basicamente, o Mover é isso. E, assim, num primeiro momento pode parecer algo simples para quem está nos acompanhando, mas, como eu falei, foi uma novela a sua criação. Uma novela que, de novo, mesmo que já tenha sido sancionado pelo presidente agora em junho, ou seja, virou uma realidade, é uma novela que ainda promete alguns capítulos, porque, como você falou, ainda falta regulamentação, ou seja, ainda tem assunto para a gente comentar. Sim, ainda teremos alguns episódios sobre o Mover, Sim, ainda teremos. Com a publicação da Lei 14.902, nós temos oficializado o que era a medida 1205 do Mover. Com isso, ficam definidos, ficam ratificados todos os conceitos existentes naquela medida provisória e que buscam melhorar a eficiência energética, a segurança e o equipamento dos nossos veículos. Aguardamos agora a definição dos patamares em que essa evolução deverá acontecer, enquanto deverá crescer a meta de eficiência energética, quais os equipamentos a serem considerados e quais as regras para impostos e regras para reciclabilidade de veículos. E é interessante, você falou de novela, eu acho que eu adorei esse gancho, porque no fundo é isso, são muitos núcleos aí, muitos desdobramentos. Muitos, nossa. Então tem toda essa questão da eficiência energética, que é muito interessante, porque tem isso, considera o ponto favorável do etanol, que é um combustível produzido com consumo de carbono, com plantio de cana e tudo mais. Então, avaliar só o escapamento talvez fosse injusto.
Então, tem que regulamentar tudo isso. Tem uma parte de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Sim. O Mover também dá um passo muito importante do ponto de vista de reciclagem veicular, né? Sim. O programa... Que vai abrir um filão de negócio para muita gente, né? Porque são poucas empresas que hoje estão habilitadas, né, ou têm condições para se reciclar um veículo como ele deve ser reciclado, né? Não é só pegar ele e amassar como se fosse uma latinha. Tem outras coisas, tem que separar materiais, etc. Então, como a gente está comentando aqui, ainda tem muito a se discutir ainda, porque ninguém sabe como é que vai ser, né? Sim, exatamente. E acho que a gente pode começar falando dos incentivos financeiros que o Mover oferece. Dinheiro. Sempre interessa. Sim. Só aí chama o nosso ouvinte, principalmente para as montadoras. Exato. Conta pra gente, Brunão, o que temos? Bom, o que temos, vamos às principais cifras, né? Começando pelos incentivos previstos que o governo pode conceder para as empresas que se habilitarem ao Mover, se fala mais ou menos em 19,3 bilhões de reais em 5 anos. Ou seja, o governo, por meio desses créditos que ele vai conceder, esses abatimentos no imposto, no IPI, né, no Imposto sobre Produtos Industrializados, com esses recursos as empresas vão poder estimular dentro das suas casas, digamos assim, pesquisa e desenvolvimento voltado para essa questão da redução das emissões, né? Então toda a tecnologia, todo veículo que tem essa pegada verde e que se enquadre de novo nessa regulamentação que a gente ainda não sabe qual que vai ter acesso a esses recursos. Então, muito bem, na esteira da aprovação do Mover, né, enfim, muitas montadoras, quem acompanha a B já viu várias reportagens nossas falando que montadora tal está esperando sair o Mover para que possa anunciar seu próximo ciclo de investimentos. Muito bem. O Mover foi caminhando aí ao longo desses milhares de capítulos que teve desde o ano passado. E se a gente somar todos os recursos que foram anunciados pelas montadoras na esteira do Mover, se chegou a mais ou menos aí 125 bilhões de reais num ciclo que pode ir até 2033. Ou seja, são recursos importantes, né? Há quem diga que seriam recursos aportados pelas montadoras com ou sem Mover, porque, de novo, é aquele cálculo lá dos 5% de sempre sobre o faturamento que as montadoras investem aqui, daí tem mais questão de câmbio, etc. Mas, de qualquer forma, o Mover saiu, as montadoras investiram no país, né? E parece que o governo está feliz com isso, né? Principalmente pelo volume de recursos que foram anunciados pelas montadoras, e, claro, isso tem um peso político enorme, enfim, né? E tá todo mundo meio que beliscando um pouquinho do brilho desse investimento. A gente pode usar como exemplo, por exemplo, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Desenvolvimento da Indústria do Comércio, que furou a maioria dos anúncios aí das montadoras, né? Num movimento quase que inédito, quando eram as montadoras antes que faziam os próprios anúncios, né? Com pompa e circunstância, chamava a imprensa, reunia todo mundo. Dessa vez o ministro ficou sabendo de antemão, juntava ali um pessoal de redes sociais, as suas câmeras e afins, e fez ele o anúncio, às vezes nem avisando muito a montadora, mas roubou enfim. O protagonismo. Roubou um pouco do protagonismo, porque como eu falei, politicamente tem um lastro muito grande, né? Sim. Então, se aproveitaram disso e aparentemente está todo mundo feliz. É interessante porque, do ponto de vista de investimentos, tem toda essa parte, o governo está trabalhando muito esses números, né? Esses 125 bilhões de reais que a indústria automotiva anunciou, como você falou, é uma vitória também para o governo, é um número que o governo federal vem falando e enaltecendo muito. Para a indústria, muito também tem esse ponto de vista da negociação do Mover e de políticas públicas, que estamos colocando esse dinheiro no Brasil, a gente precisa que a legislação colabore, né? A gente conduza para um caminho que as empresas, ao fazer um investimento dessa proporção, também façam lucro aqui, né? No fim das contas, é isso. Última linha do balanço. Mas é interessante que, apesar de ser um numerão em reais, o maior investimento mesmo histórico para um período da indústria automotiva, quando a gente traz para dólar, né, o nosso querido David Wong, lá da Álvares e Marçal, comenta isso, que quando a gente traz para dólares, a gente está falando de uma proporção de mais ou menos 20 bilhões de dólares, que não é inédita, que lá atrás, no começo da década passada,
rolou também um investimento dessa proporção, o câmbio era diferente. Mas, assim, então, do ponto de vista global, de como as matrizes enxergam o Brasil e tal, não foi uma reorganização tão grande, né? É claro, como eu falei, é um movimento que não é um movimento só industrial, é um movimento que também é político, porque, enfim, de alguma forma envolve as pretensões que o Estado tem a respeito de descarbonização. E isso não é só aqui, isso acontece no mundo inteiro. Mas como o David pontuou bem, é um valor que, assim, a gente vê que talvez ele não tenha sido inflado, mas se valorizou muito a importância dele, até pelo momento em que o mercado local vive. A gente está vindo de pandemia, a gente está vindo de um momento de falta de semicondutores, o mercado não estava conseguindo voltar ao patamar pré-pandemia por causa de questões voltadas ao crédito, então era preciso uma grande e positiva notícia. Né? Acho que os interlocutores da indústria e os interlocutores de Brasília estavam atrás, né, dessa grande notícia e veio a calhar, né, com a chegada do Mover e essa torrente de investimentos que sucedeu ao anúncio. Sim, adorei torrente de investimentos. É o novo termo da moda. Aí. Da moda, vamos usar. Vamos assim, usar. Trending Topics do X, Twitter, sei lá como que o ex-Twitter. O ex-Twitter. Ele traz um impacto muito forte para o nosso segmento da desmontagem e reciclagem de veículos. Seja com o foco dos desmontadores que olham para peças de reuso, seja para os recicladores puros, né, que pegam veículos que não têm mais capacidade de ceder peças, né, e vão direto para a reciclagem, a gente está falando de uma junção de dois universos que pouco se conversaram na história, né? É a montadora e a desmontadora. Então, o que vai acontecer agora? A montadora, quando tem suas relações comerciais com fornecedores, prestadores de serviço, ela exige um nível de governança, boas práticas de gestão e processos que os centros de desmontagem nunca precisaram se preocupar. Os centros de desmontagem, eles passaram por uma grande organização desde a lei de desmanche de 2014, e aí eles se limitaram a atender às questões da lei. O Mover, ele traz a novidade da comercialização dos certificados de desmontagem, ou seja, o centro de desmontagem veicular, ele pode assumir a responsabilidade da montadora em desmontar veículos e vender esse certificado de um veículo desmontado para a montadora comprovar suas metas de desmontagem para o governo e acessar o IPI verde. Então, isso é uma ótima notícia porque traz receita para o mercado, traz uma antecipação de amadurecimento do mercado, né? A gente vai pular 15, 20 anos aqui de amadurecimento do mercado. Por quê? Porque o centro de desmontagem vai começar a ter que, para ganhar essa receita adicional, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que trazer boas práticas de governança, de gestão, de processos para dentro da sua operação, e a gente vai não só ter os benefícios ambientais, os benefícios até para o consumidor, né, de conseguir acessar suas peças com mais segurança, com mais rastreabilidade, em entes que estão lá emitindo nota fiscal, fazendo tudo direitinho, mas a gente também tem impactos muito grandes na questão de meio ambiente, com redução da pegada de carbono da manutenção e também da redução de roubos, né, que acaba sendo muito forte. São Paulo e o Rio Grande do Sul, que são referências na implementação da lei do desmanche, tem números aqui de 60% de redução de roubo no período de 2014 para cá. Então, o Mover ele tem um papel muito forte na antecipação do amadurecimento do nosso mercado e nos impactos positivos que a gente pode gerar como um todo. Então, acho que é um ganha-ganha aqui para a sociedade, para o governo e para o nosso segmento. Muito bom, Brunão. E a gente eu acho que vale a gente falar um pouco sobre a questão da tramitação, porque esse processo novelístico, não sei bem como definir. Janete Claire. Uma coisa, Manuel Carlos. Manuel Carlos, isso. Acho que nem o Manuel Carlos escreveria uma novela tão extensa e cheia de capítulos como foi a tramitação do Mover. Exato, idas e vindas. Eu acho que é interessante... Talvez Glória Pérez. Glória Pérez, é um caminho aí. É interessante a gente observar, porque também teve a questão do jabuti, né? Que é aquela coisa que se está no meio de uma regulamentação que está em tramitação, em negociação,
que entrou, mas não devia estar ali, não pertence àquele lugar. Jabuti não sobe em árvore, né? E o Mover enfrentou aí seus jabutis, que inclusive passaram que também... Claro que não é da nossa alçada, mas é uma política bem polêmica, que é a tal da taxação das blusinhas. Isso, não é da nossa alçada, mas tem alcinha. Né? Então, eu acho que é assim. Mas é comum, Giovana, piadas à parte, é comum nesse momento de aprovação de lei, etc., algum parlamentar querer colocar ali uma emenda de algo que não tem a ver com o setor, assim, enfim, né? É possível fazer isso e eles fazem, a gente sabe que faz parte do jogo político ali, dos interesses, né? Mas é engraçado que o Mover, especificamente, eu até fiz uma matéria sobre isso, foram mais de 200 emendas que o texto recebeu. Muitas delas assim, mais diversos tipos de áreas possíveis, tá? Todo mundo querendo beliscar esses recursos que o governo acabou contingenciando para o Mover. Eu lembro que tinha muita gente querendo, por exemplo, que bicicletas entrassem no benefício, né? Porque as bicicletas, né, claro, elas não têm emissão de CO2, né? Sim. Tirando o gás carbônico que você expele enquanto pedala. Mas, enfim, tinha gente querendo bicicleta, tinha gente querendo que moto também entrasse, se eu não me engano, enfim. Eram mais de 200 pedidos ali de alterações no texto antes da tramitação no Congresso. Bom, mas acho que antes da gente falar sobre isso, é bom te dar um pouco de contexto. O Mover, ele já foi ganhando corpo num ambiente meio, como você gosta de falar, num ambiente de energia caótica. Sim. Né? Era preciso criar um programa, uma vez que o Rota estava para vencer, como venceu este ano em, se não me engano, 30 de maio. Muito bem. 30 de maio do ano passado, já começou ali as discussões, como é que vai ser, a gente começou, como imprensa, começou a pressionar nas coletivas da Anfávia, e aí, como é que vai ser e tal. E naquela época eu lembro muito bem que ninguém sabia muito qual que seria o caminho. Era uma coisa meio nebulosa. A gente precisa de um programa, de uma nova política industrial, mas não sabemos como fazê-lo, o que é que precisa e tal. Vamos criar os grupos de trabalho, se falou com 1 milhão de pessoas... E tinha pitaco daqui, pitaco dali, e isso se arrastou ao longo praticamente do segundo semestre inteiro, até que em 31 de dezembro, onde você estava em 31 de dezembro, Giovana? Nossa, eu devia estar com a barriga no fogão, fazendo alguma coisa para comer e tomando um vinhozinho. Assim, já preparando, já aquecendo os motores ali, porque, né, 31 de dezembro também é conhecido como Réveillon, Ano Novo, enfim. Muito bem, eis que no 31 de dezembro os parlamentares foram lá em Brasília e na verdade deram à luz a MP, que depois viria a ser o programa Mover. Enfim, era o primeiro passo do rito ali em Brasília para se votar o texto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Todo mundo ali já preparando a ceia, aprovaram esse texto. Não, mas dessa cena eu me lembro bem, que também, como ficamos, assim, todo mundo nesse clima, e a gente falou, meu Deus, saiu agora, a gente precisa concentrar aqui para colocar essa informação no ar. Sim, muito bem. Eu lembro até que, se não me engano, foi a Ana Paula Machado, nossa colega aqui, exato, que herculeamente deixou a ceia, né, a mesa, o jantar de Ano Novo ali, para poder abrir seu computador e fazer essa matéria para brindar os nossos leitores com essa informação importante. Muito bem. Virou o ano, 2024 chegou, lindo e maravilhoso, e aí começou a briga para poder entrar na pauta da votação nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né? Aí a novela também foi, nossa senhora. Foi longa. Foi muito longa, ninguém sabia quando é que ia ser, ninguém falava nada em Brasília, a gente mês a mês perguntava para os representantes da Anfávia como é que ia ser, e aí, vai votar, não vai? Estamos pressionando, estamos conversando, estamos vendo, ou seja, aquele banho-maria que a gente já está acostumado já. Aí, quando chegou mais ou menos ali próximo do vencimento do Rota, não foi aprovado, ficou aquela, entre aspas, lacuna legislativa ali, um vácuo legislativo, e um pouco depois, em junho, enfim, foi aprovado o texto nas duas casas. Agora, mais recentemente, no dia 27 de julho,
foi sancionado pelo presidente, ou seja, virou de fato uma política e etc. Fechou-se o pacote, mas como falamos, né, novela sempre guarda momentos interessantes na sua reta final e não vai ser diferente com essa novela do Mover. Ainda falta regulamentação e tá todo mundo na expectativa, na audiência, para saber como é que vai ser os próximos passos, porque ainda que as montadoras tenham feito os investimentos, elas precisam saber a regra do jogo, né? Para onde elas precisam correr, onde elas precisam alocar esses recursos, vai ser no motor híbrido flex, vai ser não sei aonde. Sim. Então tá meio ainda nessa fase de definições finais da novela Mobilidade Verde. E como vai ser auditado tudo isso também, né? Como as empresas vão mostrar os resultados, mostrar que cumpriram as regras. Tudo, assim, tem uma série de possibilidades de complicação no meio do caminho. Uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, Brunão, é que com todos os analistas que a gente conversa, tem uma visão de que, apesar da novela, apesar de tudo, o Mover é um programa que dá um passo para frente, né, para o nosso setor automotivo. Então, a gente tem uma análise que é muito pioneira, que é essa questão do poço à roda, né? A gente tem visto o mundo deu um passo muito firme rumo à eletrificação, uma série de países, e agora começa a voltar atrás, a repensar. Não é bem assim. E é interessante o Brasil trazer uma política de olhar tudo, de entender as necessidades locais e tudo mais. E também esse incentivo à pesquisa e desenvolvimento local, que é de certa forma, um fator que ajuda as empresas instaladas no Brasil na briga com suas matrizes para defender investimentos locais, defender engenharia local, pesquisa local, isso é importante. E também essa questão de trazer uma visão de reciclagem, dessa responsabilidade das empresas com o fim de vida dos veículos. E reciclabilidade, né? Garantir que os carros são feitos com materiais que depois vão ser reutilizados. Então, tudo isso tem um grande potencial positivo. Mas é isso, depende de como vai ser regulamentado, de como as empresas vão aderir à legislação, cumprir, e também as habilitações ao programa, né, Brunão? Por enquanto, a gente tem muitas empresas de autopeças, muitos fornecedores, tem um total de 99 empresas habilitadas que se inscreveram no Mover, que aí tem isso, né? A empresa se inscreve, ela está elegível para as vantagens, para o incentivo fiscal e tal, mas também ela tem que cumprir regras. E, por enquanto, muitas empresas de autopeças e apenas 10 empresas de veículos leves, fabricantes de veículos leves, e 6 de veículos pesados. Então, tem uma série de questões aí para o programa tomar corpo. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, Gi, da gente falar, até como um dever jornalístico da nossa parte, é colocar que essa novela ela tem tem dois grupos ali de opinião a respeito do Mover como um programa industrial, né? Tem essa corrente de analistas que fala que foi muito positivo, que deu previsibilidade, que foi importante para destravar os investimentos, enfim, o Brasil dá um passo rumo à descarbonização, etc. Tem uma outra corrente também, que é bom a gente falar, que é crítica, né, ao Mobilidade Verde. Ou seja, a gente que fala assim, poxa, 19 bilhões para uma indústria que já recebe incentivo há tanto tempo, será que precisava de novo? Sim. Então, assim, é interessante colocar esses dois pontos de vista, porque é com isso que o governo está lidando nesse momento agora para regulamentar e fazer as regras, entendeu? Uhum. Porque, assim, como tem uma parte crítica, uma parcela de críticos grande ao programa, né? É preciso agora o governo prestar conta do porquê que ele está fazendo isso, né? Bom, gente, eu tenho que mostrar para vocês por que é importante ainda conceder incentivo para as montadoras e empresas que fornecem para as montadoras, né? Por exemplo, há quem defenda que com 19 bilhões dava para melhorar a descarbonização no país investindo em transporte público, por exemplo. Sim. Que é um setor ali carente de recursos para poder, enfim, né, atender a população como se deveria. Há quem diga também que as montadoras, por si só, elas já teriam condições de fazer investimento nessa virada de chave para novas tecnologias de powertrain, sem precisar desses recursos, pelo menos nesse tamanho que o governo concedeu.
Mas é claro, como a gente falou, né, no centro da questão está a descarbonização. O principal interessado nisso é o poder público. Por quê? Porque ele precisa do produto que emite menos poluentes na atmosfera. Ele precisa incentivar essa produção de alguma forma. E também tem a questão de emprego, enfim, né? Essas empresas também pagam impostos, tem arrecadação e tal. Então é bom a gente colocar essas duas correntes que permeiam o programa Mobilidade Verde, porque nesse momento essas duas frentes estão exercendo pressão para que o governo construa suas regras, né? Exato. Por exemplo, tem empresa que já não está muito favorável a essa questão do índice de reciclabilidade, porque representa um custo maior na operação dela, entendeu? Então, tem muita gente ainda sendo ouvida, vai se costurar aí vários acordos, vai ter várias reuniões, enfim. Exato. E assim, no fundo, é o papel que as empresas sempre fazem, não só no setor automotivo, de tentar maximizar a possibilidade de lucro, né? Então fica essa briga, tudo que é uma pressão, que vai trazer custo, mas que pode beneficiar a sociedade, às vezes não desce tão bem. Mas eu acho, pelo menos interessante o governo ter sinalizado, ter falado, tá, então estamos aqui, a gente quer isso também. Aguardemos aonde vai dar. E uma coisa interessante do Mover é que ele representou, eu acho que a gente vem de muitos anos, né, do governo anterior, de portas muito fechadas para conversas com o setor automotivo, com esse discurso em Brasília muito consolidado, isso que você falou, né, de já é um setor, por que incentivar esse setor? Já é um segmento muito incentivado. Enfim, existia essa conversa com muita força em Brasília no governo anterior. E o Mover agora, na gestão Lula, consolidou a volta, a retomada de um diálogo muito próximo do governo. Com a indústria. Com a indústria. E a indústria automotiva, né? Sim, encabeçado pela indústria automotiva. O Alckmin, não foram poucas as vezes em que ele apareceu a público falando que o Brasil tinha se desindustrializado e que era preciso retomar esse processo de industrialização e tal. E aí acabaram, enfim, né? Acho que, como eu falei no começo, veio muito a calhar o Mover também por várias razões em várias áreas, né? Exato. Tem, do ponto de vista de investimento, esse incentivo à pesquisa e desenvolvimento, que é muito significativo, né? 19 bilhões, isso que você vinha comentando, é muito interessante, porque faz muito sentido, né? Quando a gente ouve esse lado, poxa, por que não incentiva diretamente outro segmento? E tem um outro lado que as próprias empresas, a gente sabe, né, cobrindo, acompanhando bastidores, que as empresas globalmente estão direcionando investimentos ao desenvolvimento de soluções elétricas, né, carros elétricos, puramente, e elas estão exauridas do ponto de vista de investimento em pesquisa e desenvolvimento. O popular sem grana. Sem grana. Quebraram. Não, quebraram é muito severo, mas aquele bolsinho pegando as últimas moedas. Cheque especial. Exato. E aí, esses investimentos eles ficam concentrados no exterior. Então, tem esse outro ponto de vista que permite ao Brasil brigar por investimentos próprios, que, no fundo, até pela particularidade do nosso mercado, né? Que a gente tem o etanol, o híbrido flex, toda essa conversa aí que também merece um radar. Sim. Quem vence essa batalha, né? Sim. As montadoras usaram como argumento, assim, elas tinham vários argumentos para justificar para o mundo por que era importante ter um incentivo desse tamanho, né? Só que, assim, no final das contas, eu acho que o que define a permanência de uma montadora num país, dentre outras coisas, talvez principalmente seja a capacidade desse mercado onde ela está instalada de comprar o que ela produz. De fazer lucro ali, né? Isso, só que assim, a gente está incentivando, o Estado, né? A gente faz parte disso tudo. A gente está incentivando uma indústria a dar esse salto tecnológico, em teoria, em nosso benefício, né? Um ar mais puro. Só que o mercado não está tão bom assim, né? Ah, é? E será que se chegou esse cálculo de que, olha, será que o mercado daqui tantos anos, vai dar 2030, 33, né, que é o ciclo aí dos investimentos, será que o mercado vai estar aderente às nossas pretensões de lucro e de receita, por exemplo? Porque a gente está vendo que o mercado, se eu não me engano, ele vai encerrar agora o primeiro semestre em vendas 15% maior do que foi no passado.
né? O que é positivo, considerando aí que a gente teve pandemia, considerando que teve a catástrofe no Sul. Mas, longo prazo, como é que vai ser isso? Será que a questão do crédito vai melhorar, os financiamentos, taxa de juros, né? A gente está vendo o atual governo brigando mensalmente com o pessoal do Banco Central para que eles sejam reduzidos, para estimular o consumo. Não está se exportando, né? Então, assim, mais uma vez, a gente incentivou a produção de veículos mais limpos. Agora, será que vai ter mercado para comprar esses produtos? Né? Acho que talvez essa seja uma incógnita e talvez as montadoras tenham apostado alto nisso, né? De que vamos fazer essa pressão, esse trabalho todo para que haja um incentivo. Conseguimos o incentivo. Agora vamos fazer com que a gente se transforme de uma maneira mais rápida e com um custo menor, porque a gente vai estar sendo incentivada para isso. Só que quando bater a água ali, a gente precisa do retorno, o mercado vai estar correspondendo. Acho que isso é algo para a gente apurar daqui para frente e ficar de olho, né? Claro, com certeza. E tem toda aquela questão, né? Como tudo isso, essa evolução tecnológica que é necessária, vai refletir nos preços, porque também tem isso. O mercado já está um pouquinho de perna bamba aqui no Brasil. Quando a gente coloca, né, um eventual aumento de preços superior à inflação, superior ao crescimento da renda, tudo isso a gente vai excluindo mais e mais camadas de consumidores. Sim, isso é um bom desafio. Porque, com certeza, esse argumento está na gaveta. Olha, a gente aumentou a segurança, aumentou o conteúdo tecnológico desses veículos. Eles estão mais limpos, vai estar mais caro. Exatamente. Não tem muito jeito. E vale mencionar, não é exatamente dentro do assunto do mover e tudo mais, mas cabe aqui a citação de como tudo isso tem esse relacionamento mais próximo entre governo e indústria automotiva, tem refletido também na forma de abordar o mercado, né? Nós estamos vendo, entre um dos fatores que pode prejudicar o lucro, o potencial de lucro, de receitas das montadoras no Brasil, é a chegada de novos concorrentes, né? Temos muitas marcas chinesas entrando, BYD já está entre as 10 mais vendidas, tem GWM, essas duas já com anúncio de investimento e produção local. Sim. Mas tem também Neta, Zeker, uma série de outras marcas que estão se aproximando. Exato, que têm o plano, falaram que pretendem produzir localmente, mas sem nada concreto. Então, né, tudo se aproximando. Esse mercado que já não está muito grande vai ser dividido por mais empresas, né, entre mais empresas. E as montadoras estão aproveitando esse diálogo tão próximo do governo também para começar ali um cerco melhor, né? Já vieram com esse argumento. Desde o início do ano, teve o início de uma retomada do imposto de importação para veículos elétricos, que era isento. Sim. E agora, o plano era, em 2026, voltar à tarifa de 35%, que é a tarifa... A alíquota máxima, né? Máxima. Mas agora as montadoras já começaram a pedir para retomar agora, colocar 35% já agora em julho, o que é uma doideira, né? Sim, então, isso que é curioso, porque, novamente, né, quando se criou o Mover, se chegou a um valor, assim, as montadoras se reuniram e falaram assim, olha, para a gente proporcionar para o Estado brasileiro uma frota mais limpa, de carro zero, etc., a gente precisa de um incentivo que a gente possa ter condições financeiras de bancar o desenvolvimento e a produção desses veículos. Legal, conseguiram isso, os recursos já estão aí disponíveis, agora as empresas vão se homologar, etc, etc. Só que assim, nesse caminho, podem acontecer outras coisas que também afetem a competitividade das montadoras instaladas aqui, e a ponto de, por exemplo, o incentivo concedido no Mover não dê a elas essa competitividade que elas imaginariam que elas imaginavam que teriam. Sim. Um exemplo é essa questão dos veículos importados chineses, que estão chegando no Brasil com preços bem interessantes para o consumidor, porque assim, a gente fica comentando todo esse meandro da indústria, para a gente e para quem pertence, tem uma proximidade maior com a indústria, acaba sendo assuntos familiares ali, mas para o consumidor final, aquela pessoa que só compra o carro, que não conhece muito como funciona, ela não quer saber de nada disso e nem está sabendo, ela quer saber do preço do carro
E quando que ela pode comprar, é onde ela pode comprar. Então, para essa pessoa, para esse usuário, ele está vendo o seguinte, as montadoras que já estão instaladas aqui receberam uma grana e estão vendendo carro mais caro do que os chineses que estão mandando para cá, carro importado, e não são produtos assim qualquer, né? Assim, são carros que chegam para brigar em equipamento e uma série de coisas, né? E são elétricos, que é a novidade e tal. Então, será que em algum momento, além dessa revisão que as montadoras estão pedindo, vou até pedir também para o Marcão colocar outro QR Code aqui dessa matéria, será que no decorrer desse caminho do mover, as montadoras vão se reunir para pedir outras coisas para o governo, no sentido de melhorar essa competitividade? Porque assim, até então, o imposto de importação já funcionava. Agora já é preciso antecipar. Será que vai chegar um momento que, olha, 36% não é suficiente, tem que ser 50%, 60%, sabe? Então acho que ainda tem muita coisa pode acontecer, até por conta dessa força que a China, né, tem exercido em vários mercados do mundo. As coisas vão se acumulando, né? Vão se acumulando, com certeza. Você está vendo, os Estados Unidos sobretaxou porque estava ficando um pouco sustentável a questão lá dentro. Aí, embora, enfim, né, Estados Unidos e China estejam travando uma espécie de guerra fria já há algum tempo. Exato. Na Europa, a mesma coisa, né? A União Europeia se juntou lá e tal, falaram, vocês estão subsidiando o veículo chinês, isso é um absurdo, tá quebrando todo mundo aqui dentro, vamos conversar porque não é assim que funciona, né? E aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Só que, né, de novo, é um setor que acabou de ser incentivado com um volume importante de recursos. Será que vão pedir mais? Será que alguma regrinha vai ser adicionada? Então, tem muita coisa pela frente ainda. Nossa. Muita coisa, Brunão. Acho que a gente conseguiu trazer um geral aqui, beleza, né? Convidamos aí quem está nos acompanhando lá no nosso site. Tem uma página especial para a nossa cobertura do Mover. Então, todas as novidades, desdobramentos, vão entrando lá, automotivebusiness.com.br/mover. Você pode acompanhar lá todas as Mover. #Mover. Isso aí, vamos embora. Mais uma vez, fica o nosso agradecimento ao Grupo ABG. Muito obrigada pela parceria, pessoal. O convite para que você que está nos acompanhando siga Automotive Business nas suas redes sociais, o seu agregador de podcasts, para acompanhar sempre as novidades. E ficamos por aqui, né, Brunão? Valeu, Gi. Valeu, ouvinte. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente.